Irmãos, abra a sua Bíblia, quem trouxe. Quem não trouxe, pode ver no telão. Há um texto que eu quero destacar. Eu não tenho muito hábito de fazer sermão tópico. Via de regra, eu uso sempre um texto maior, dentro da perspectiva expositiva. Mas pelo tema, e uma frase que eu vi um tempo, eu me lembrei e Deus me levou para esse texto. Porque o tema de hoje é prosperidade, eu quero. Amém? Quem deseja prosperidade aí? Amém? Amém? Você que não falou, mas pensou, amém para você, né? Glória a Deus. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta eclesiológica. Ou seja, é uma carta que fala de igreja. É uma eclesiologia, um estudo sobre igreja, é algo pertinente às questões da igreja. Tanto uma parte doutrinária, como uma parte prática. E dentro da parte prática, automaticamente, sempre que nós olhamos as recomendações paulinas ou as recomendações bíblicas dentro da praticidade do evangelho, ou seja, no dia a dia, nós temos que olhar dentro da perspectiva da santificação, não há como. E na santificação, nós contribuímos, nós participamos, nós temos uma ação, decidir, é uma decisão da nossa parte em relação ao que vamos fazer ou não deixar de fazer, ao que queremos ou não queremos. Não é uma atribuição a Deus, mas é uma atribuição a nós. Na salvação é uma atribuição de Deus, mas na santificação é uma atribuição nossa. Você decide se santificar ou não. Você decide tomar algumas atitudes ou não no decorrer da caminhada, e assim por diante. E assim nós caminhamos. O texto no capítulo 4 tem a ver com a parte da santificação, ou seja, ele traz alguns aspectos para nós. Por exemplo, só de você perceber o início do texto, diz assim, aquele que furtava, não furtes mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver o quê? Necessidade. E foi exatamente essa parte do texto que me chamou a atenção a respeito da ideia, basicamente, que eu tive ao ouvir algumas mensagens dentro da perspectiva da prosperidade, e assim por diante. E hoje de manhã, eu disse que eu ia aproveitar a deixa do amado irmão, que eu não estou vendo ele aí. Cadê o Vanteildo? Está por aí? Levanta a mão, Vanteildo. Está aí, né, Vanteildo? O que você disse de manhã? Fala bem alto para nós aí. Esqueceu? E aí, você atrapalhou, eu vou. Aí você me atrapalhou, que eu esqueci também. Não, que nós precisamos, eu quero de Deus somente o que eu preciso. Isso aí, tio, que tá no... Tô brincando. Do que eu preciso. Via de regra, nós falamos assim mesmo para Deus. Deus, eu só quero aquilo que eu preciso. Aí eu perguntei, puxa, e o outro? Como é que eu vou ajudar o outro se eu só recebo de Deus o que eu preciso? Como que eu lido com isso? Se Deus me dá o que eu preciso, como eu ajudo o próximo? Se não me sobra? E se eu tiro de mim? De que maneira eu ajudo faltando algo? Aí eu fiquei pensando exatamente na questão de nós desenvolvermos diante de Deus algo muito maior. Para que a gente possa de verdade não só ter o suficiente para a nossa vida, mas também suprir a necessidade de alguém que está perto de nós. Nicodemos diz o seguinte, que é a regra áurea para ser próspero na vida. Levante de manhã,
tome um banho e vá trabalhar. Você vai ser próspero. Porque quando a gente fala de prosperidade, a gente às vezes pode correr num dos erros. Primeiro, de achar que Deus vai, de alguma forma mágica, botar dinheiro na sua conta. Que foi uma perspectiva da visão da teologia da prosperidade, ou seja, né, eu sou filho do rei, se eu sou filho do rei, eu tenho direito a tudo, então me dá aqui que eu quero, eu declaro isso, eu declaro aquilo, que eu sou, então eu posso ter tudo. E a igreja, em muitas igrejas, convive com essa ideologia, nem falo doutrina, mas uma ideologia doutrinária, que não tem uma perspectiva absolutamente bíblica. Né? Segundo, podemos cair também num outro erro de achar que não, Deus de fato não tem nada a ver com prosperidade. Que nada. Nós temos que viver na dureza o tempo todo. Que ser próspero está errado, isso não pertence ao reino de Deus, isso não traz, não é humildade, e assim por diante. Que também não deixa de ser um erro. Produzir um equilíbrio entre estas duas ideias não é uma tarefa simplesmente fácil. Porque nós lidamos com algo muito mais difícil, muito pior às vezes. Que é a ideia que acontece dentro de nós, ou seja, aonde de verdade nós começamos a pensar na prosperidade. Se é algo que acontece só fora, ou se ela acontece dentro de nós. Sexta-feira nós começamos a orar de alguma forma direcionado. Quem estava aqui percebeu isso. Eu falei, Deus, nós precisamos ter prosperidade sim, mas ela precisa acontecer dentro de nós. Ou seja, onde estamos travados? Qual é a prosperidade de verdade que nós precisamos? O que acontece dentro de nós que nos trava, que nos impede de olhar e conseguir ver esta manifestação de Deus em todos os aspectos e da grandeza de Deus de produzir de verdade na vida das pessoas, na sua, na minha, nas nossas vidas, algo muito maior. Talvez pela forma como nós nos identificamos diante de Deus. Uma da perspectiva é a total ausência ou a capacidade de perceber de que Deus de verdade quer produzir dentro de nós algo muito maior, para entender o que é jorrar a água da vida, o que é vida em abundância e acima de tudo, das coisas que nós podemos perceber quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. João capítulo 8, 32 e 36. Dentro dessa perspectiva aonde de verdade dentro de mim eu preciso alcançar com profundidade a prosperidade. Alguns meses atrás, o ano passado basicamente, eu disse aqui na frente da igreja, eu fui confrontado num detalhe muito importante na minha vida, e até então eu não pensava a respeito. E quando eu fui confrontado, eu pensei a respeito, eu cheguei à conclusão de que quem me falou estava certo. Isso altera alguns aspectos na minha vida e abre o meu horizonte, a minha própria existência, para que de fato eu alcance dentro de mim aspectos de prosperidade, não só espiritual, mas que vai me alavancar para a própria vida, ou seja, fui confrontado no orgulho. Alguém me disse, você é orgulhoso. Eu falei, não sou. Não, você é orgulhoso. Eu estava, naquele momento, me orgulhando da minha própria ideia de humildade, né? E você? Você é orgulhoso, prepotente,
arrogante. E quais as outras coisas que travam a sua vida e que impedem de verdade de você ser um homem, uma mulher próspero ou próspera? Vaidade, soberba. Porque é a partir de nós que as coisas acontecem lá fora. É a partir do que acontece dentro e que deságua lá fora. Porque não adianta a mudança externa se não acontecer a mudança, a alteração com profundidade dentro da nossa alma, dentro daquilo que nós somos. Porque eu quero ser algo que de verdade eu não tenho estrutura e nem capacidade emocional e nem base alguma para dentro de mim. Não consigo ser. Ou vai me destruir, ou vai de alguma forma mexer com a minha ideia. E não é pouco o que Paulo diz quando fala a respeito daqueles que querem ser muito ricos. Eles acabam entrando em teias, em armadilhas do inimigo. Porque internamente não estão preparados para serem o que querem. E não poucos afundam nessa busca, nesse anseio. O nosso desafio é sermos capazes de olhar para dentro de nós e pensarmos acerca do quanto estamos prosperando no relacionamento, na comunhão, na profundidade com Deus. O quanto estamos vivenciando essa experiência dentro de nós, a amplitude da alma livre, liberta diante de Deus, diante do aspecto das regras espirituais, para vivenciar o Cristo vivo dentro de nós, na mesma intensidade daquilo que Deus nos propõe. Não baseado em regras, mas no absoluto de Deus para a nossa vida, que tem de fato uma coesão, ou seja, há não uma similaridade, mas sim uma consciência daquilo que eu sou, daquilo que está dentro de mim, com aquilo que Deus está propondo para a minha vida. Prosperidade, ela só vai acontecer de verdade quando eu for absolutamente sincero com Deus sobre aquilo que eu sou e sobre aquilo que eu quero. A gente fala muito sobre aquilo que a gente quer. O tempo todo nós estamos falando para Deus o que nós queremos. Mas a gente deixa de falar exatamente aquilo que somos. Ou onde estamos, a base em que eu me encontro. Isso é sério e importante, porque você pode perder, não a noção, mas pode se perder naquilo que você está pedindo para Deus o tempo todo, e não recebendo, porque na verdade Deus não pode te dar. Porque você vai se perder completamente, pois não há nenhuma capacidade, nenhuma estrutura. Mais ou menos o que Tiago diz para nós. Você pede e não recebe. Por que você não recebe? Porque você pede o quê? Mal. Então Deus não te dá. Pelo seu próprio bem, você não recebe. Deus não te dá. Então o que nos falta? É esse olhar para dentro. É a não prosperidade interior. É a não prosperidade espiritual. É a não prosperidade no relacionamento. É a não prosperidade na vida com Deus em todos os aspectos. Então nós
corremos para fora, para que aquilo que aconteça lá fora, de fato, vá melhorar a nossa vida interior. Gente, não é assim que funciona. A salvação, ela acontece dentro, e não fora. Por que que para nós a quantidade de água não importa? Porque a quantidade de água não tem poder o quê? Nem de purificação e nem de salvação. Pode batizar no mar, num rio, ou com uma caneca na água. O batismo é apenas o quê? O símbolo de algo que já aconteceu dentro de nós. Ou seja, a salvação de fato acontece dentro, na hora do batismo ou antes do batismo. Via de regra, antes. Só vai para o batismo quem já encontrou Jesus. Quem não encontrou Jesus, o batismo não tem sentido nenhum. É apenas uma regra de igreja. Mas se encontrou Jesus, é um sacramento. É uma ordenança, é um cumprimento. Na verdade, é uma manifestação externa de que algo que já aconteceu aonde? Dentro. E não o contrário. E não o contrário. Poderia perguntar, todos os batizados no rio, na igreja, num copo de água, com muita ou pouca água, vão ser salvos? Não. Porque o batismo tem poder de salvação. Mas todos salvos serão batizados? Provavelmente sim. Alguns não vão ter tempo, mas os que tiverem tempo serão. Por exemplo, Ladrão na cruz não teve tempo. Então nós precisamos ampliar a nossa ideia, o nosso horizonte, de enxergarmos que as circunstâncias fora não podem determinar a nossa vida de relacionamento com Deus, mas sim o contrário. Porque há muitos na igreja que Deus não tem. E há muitos que estão fora da igreja que Deus tem. Isso assusta às vezes. Por isso o olhar para dentro se faz necessário na perspectiva de um relacionamento espiritual e próspero com Deus. Eu coloquei prosperidade, eu quero, eu só não disse onde. Dentro. No meu relacionamento com Deus. O que te atrapalha? Você é capaz de nominar 2 coisas, 3 coisas, 4, 10, sei lá quantas, mas quais são as coisas que de verdade atrapalham a sua vida? Que você precisa ser próspero, que precisa derrotar dentro de você. De repente você é um grande pessimista. Tudo para você não vai dar certo. Isso não é prosperidade. Nada vai dar certo. Tudo que você propõe, o medo fala mais alto. Quais são as coisas que de verdade precisam ser derrotadas dentro de você? Paulo, ele escreve aos Efésios, ele chama a atenção da igreja para que a prosperidade alcance o seu coração, mas dentro de uma única perspectiva. Não para você se tornar um egoísta, um orgulhoso para obter as coisas, mas para que você tenha o suficiente para você, mas que esse suficiente seja capaz também de alcançar outra vida, de abençoar outras pessoas. Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Quem lembra? Quando ele estava o quê?
orando. Por ele? Não. Pelos seus amigos. Quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus o quê? Mudou a sua sorte. Alterou a vida de Jó. E às vezes a gente não se permite isso, porque nós estamos tão ocupados conosco mesmo, tão ocupados com as nossas ideias, com os nossos desejos, com as nossas vontades, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com nós, e a gente muda muito. Então a gente passa para os nossos filhos, para a nossa esposa, passa para o nosso pai, para a nossa mãe, ou seja, o nosso ciclo é muito pequeno. A gente só pensa nisso o tempo todo. Deus abençoa. Minha esposa, Deus abençoa. Meu filho, Deus me abençoe. Deus, então o Senhor agora pode abençoar eu de novo. Nunca o outro. Nunca alguém. Daí a grande dificuldade que nós temos com a oração. Não, que isso, pastor, nós não temos dificuldade com oração, temos. Nós não temos dificuldade para ir para um rancho, para ir jogar uma bola, ver um filme, fazer qualquer outra coisa, mas para a oração nós temos dificuldade. Muita dificuldade. Porque ela mexe conosco. Ela nos convida a nos olhar, ela nos convida a refletir, ela nos convida a ouvir a voz de Deus, ela nos provoca. Ela nos mostra. Porque não pode ser só um amontoado de palavras, um amontoado de coisas que ficamos falando para Deus. Deus cura fulano, Deus resolve o problema disso aqui, Deus resolve o problema daquilo lá. A gente fica doido pedindo para Deus resolver todos os nossos problemas. Que nós fizemos. Então nós não fazemos, nós não oramos. Então nós ficamos o quê? Em casa. Estamos o quê? Cansados. Qualquer um tem uma justificativa plausível para não vir, por exemplo, orar. É plausível. Puxa, trabalhei a semana inteira, estou cansado. Ok. Beleza. Mas se apertar a sua vida, a sua família, você vem, cansado ou não. Se precisar receber R$1.000 lá no Morumbi, cansado ou não, você vai. Se não tiver jeito de fazer Pix. Motivação, interesse, valor. Isso tem a ver com aquilo que nós entendemos de prosperidade. Eu faço aquilo que eu dou valor, que eu me importo. O resto é desculpa, querido. Desculpa. Aonde você precisa ser próspero, de verdade. Se você pensa no dinheiro, me desculpe. Mas você precisa ser próspero interiormente. Só de você pensar isso, já mostra a sua pobreza interior. Ah, pastor, então você acha que não precisamos? Claro que precisamos. O que é que você faz nessa vida, na igreja ou em qualquer outro lugar que não requer o quê? Dinheiro. Essa luz que você está aqui iluminado, num banco limpo, numa igreja limpa, vai tomar a ceia, tudo isso aqui precisou de quê? Dinheiro. Tudo. 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 Não é isso que eu estou dizendo. Eu não sou adepto da prosperidade a qualquer custo, nem achar que Deus vai
fazer brotar dinheiro na minha conta o tempo todo. Pelo contrário. Eu comungo a ideia de Nicodemos. Levante cedo, toma um banho. Quem gosta, né, de tomar banho cedo. E vai trabalhar. A prosperidade vai te alcançar. É isso. Queridos, mas dentro de você, ela precisa acontecer. No amor, no perdão, a capacidade de ver a ação de Deus na perspectiva aonde Deus de verdade é Senhor sobre todas as coisas. Hebreus fala uma coisa interessante, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe o que eu vejo nesse texto? É a capacidade de perceber Deus em todas as coisas. A santificação, essa capacidade de ser próspero interior, me leva a enxergar Deus nas coisas, nos detalhes, na vivência. Não é só nas grandes coisas que eu consigo enxergar Deus, mas eu consigo enxergar Deus em tudo. A santificação me leva a conhecer Deus nas pequenas e grandes coisas. Do pôr do sol, a chuva, o vento, o copo de água, a comida na mesa. Uma viagem que você pode fazer, algo extraordinário que você é capaz de fazer com aqueles que você ama, ou seja, eu consigo enxergar Deus, a santificação me faz eu enxergar Deus em tudo. Porque tem gente que não enxerga Deus em quase nada, acha que Ele só é o que é por causa dele. Você não é próspero, querido. Você é pobre. Pobreza interior. Pobreza interior. Mais do que pobreza interior, Jesus chamou isso de infelicidade. Porque quando ele fala da bem-aventurança, ele fala exatamente isso. Bem-aventurado os que são capazes de depender de Deus. Ele usa a expressão o quê? Pobres de espírito. Mas é a capacidade de perceber Deus em todas as coisas. Então esse é feliz. Esse é feliz. Porque ele percebe Deus, ele sabe que Deus é o seu sustento, Deus é a sua vida, Deus é seu tudo. E Deus, por ser seu tudo, ele tem o quê? Tudo. Tem tudo. Aí sim, não me falta o quê? Nada. Nada. Absolutamente nada. Deus é tudo. A gente precisa às vezes fazer algumas escolhas. Ou eu quero tudo, ou eu quero Deus. Deus falou assim para Moisés: Moisés, te dou tudo. Te dou o povo. Te dou um anjo. Presta atenção na proposta que Deus fez para Moisés. Moisés, eu te dou um anjo. Um anjo. Não é um anjinho, não. Um anjo. Te dou um povo para você governar. Te dou um anjo que vai te acompanhar. Você não vai sozinho. Vai ter um anjo. Eu tenho certeza que muitos de nós já tinham topado na hora. Só de ter um anjo do lado, só que Deus falou assim, olha, eu não vou com você. Te dou tudo isso, mas eu não vou. A gente troca Deus por muito menos, gente.
A gente deixa Deus de lado por muito menos. Por muito menos a gente está deixando Deus de lado. O que Moisés respondeu para Deus? Se o Senhor não for comigo, eu não saio desse lugar. Ou seja, nada disso me interessa. O que me interessa é o Senhor. Porque se eu tenho o Senhor, eu tenho o quê? Tudo. Eu já fiz isso uma vez, vou fazer aqui de novo. Presta atenção o que a gente faz. Pôr bem aqui, né? Para ficar bem separado. Adão. Fala, Deus. Presta atenção, Adão, que eu vou te falar. Estou aqui, Senhor. Está vendo essas cadeiras todas aqui, Adão? Tem mais de 200 cadeiras aqui, eu acho. Não sei. Não contei. Está vendo tudo isso aqui, Adão? Essa outra aqui. Está vendo essas cadeiras todas aqui? Está vendo, Maurinha? Está vendo, Lúcio? Está vendo, Cleitinho? Está vendo todas essas cadeiras aqui? Está vendo, Andréia, Paulinho? Está vendo? Está vendo tudo isso? Hein, Sassá? Está vendo? Acorda ela aí, coitada. Está dormindo. Está vendo? Está vendo essas cadeiras aqui, Dirce? Está vendo, dona Isabel? Estou vendo. Está vendo? Tudo isso é seu. Todas elas. Todas. Mas essa aqui não. Essa aqui é minha. Não mexe na minha. Tudo isso aqui é seu. Essa aqui é minha. Porque o dia que você mexer na minha, você perde tudo isso aqui, ó. Você vai perder tudo. Só essa aqui não pode mexer. Essa aqui pode. Escutou, Maria? Tudo isso aqui, ó, é seu. Só aquela é minha. Se você mexer nessa, você perde tudo isso aqui. Tá bom, senhor? Não mexo. Se você mexer, você morre. Além de você perder tudo isso, você ainda o quê? Morre. Aí alguém, no momento que Adão está lá, sossegado, falou, é certo que você não vai morrer. Conversa fiada. Conversa fiada, morre não. Não, mas ele falou para não mexer. Mas só chegando perto, né? Ele falou que não podia nem tocar. O que aconteceu? Mexeu. O que aconteceu? Morreu. E perdeu o quê? Tudo. Irmão, Deus te deu tudo. Se repete, Deus te deu todas as cadeiras, Deus te deu tudo. Todo mês Ele te dá isso. Aí fala assim, ó, só me dá o que é meu. Me dá o dízimo e a oferta. Porque se você não me der o que é meu, tudo isso aí não vai ter sentido na sua vida. Porque não é seu. Você quer o que é meu. Quando você não dá o que é meu, você duvida de mim. Você duvida de mim. Aí o que nós fazemos? Nós pegamos tudo isso daqui. A gente vem cá no cantinho e pega o que é de Deus também. Aí nós não somos o quê? Prósperos. Porque pegamos
A única coisa que ele falou para a gente não pegar. E sabe por quê? Porque a gente não admite. Mas isso é falta de fé, avareza, orgulho. A gente acha que Deus não é suficientemente capaz de cuidar de nós. Então a gente não pega só o que deu para nós. A gente pega o que é dele também. Todo mês a gente dá uma desculpa para pegar o que é dele. Ah, mas eu não pago minhas contas. Por que fez? Você fez porque você sabia que você ia pegar o dele. Né, Alguinha? Certinho, né, Alguinha? Nós precisamos de prosperidade interior. Deus nos deu tudo. Nele nós podemos todas as coisas. Vamos nos lembrar disso, em nome de Jesus. Hoje à noite nós estamos diante da ceia. Eu sempre falo que é sempre uma grande oportunidade para a gente repensar a nossa vida, repensar a nossa história. Eu quero prosperidade. Que ela desague fora. Que eu possa ter suficiente para cuidar da minha vida, da minha família. E que eu possa ajudar outros, abençoar outras vidas. Até mais do que outras, muitas outras. Não me importo. Se amanhã Deus me der condições de viajar, de ir para outros lugares. Ótimo. Eu glorifico o nome dele, desde que dentro de mim haja prosperidade espiritual para a glória de Deus. Não me importo. Absolutamente não me importo. Mas nunca o contrário. Porque isso vai me destruir, vai me derrubar. Feche seus olhos. Quem sabe hoje à noite eu falo, Deus, eu preciso de verdade ser próspero na vida interior. Eu preciso disso na minha vida. Te dá um tempo para você orar. Quem sabe você precisa falar, Deus, eu preciso ser tratado nesses lugares dentro de mim. Eu preciso ser tratado. Ser curado, ser libertado, ser transformado. Eu preciso disso na minha vida. Faça essa oração, querido, em nome de Jesus. Oh, Deus. Que nesta noite o Espírito Santo do Senhor esteja ministrando em nossos corações. Ministrando em cada vida que está agora, ó Deus, falando com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toque em cada coração, em cada vida. Oh, Deus. Estamos diante da mesa do Senhor. Alimento para a nossa alma, alimento para a nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Deus. Mesmo apesar de tanto tempo, continuamos não prósperos interiormente, nem no relacionamento contigo. Continuamos a beber leite, imaturos. Uma superficialidade na vida cristã. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, tenha compaixão das nossas vidas. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, visite cada um aqui nesta noite. Para a glória do teu santo nome.
Que ao comer do pão e ao beber do cálice, ó Deus, o Senhor renove a fé, o ânimo, ó Deus, e que o coração de cada um seja impactado pelo poder do Teu Espírito. Que sejamos prósperos, que a oitava igreja seja próspera em todos os aspectos, interiormente, ó Deus, externamente, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos nessa noite. Eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus.